Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será personificações e outras aparições. Existem aqui dois textos que servem como base para o nosso estudo. O primeiro deles é um texto de 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15, onde Paulo diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Um outro texto ainda, Efésios, no capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo também a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando olhamos aqui para esses textos, percebemos alguns alertas do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele vai mencionar é que temos uma luta de dimensões cósmicas acontecendo por detrás dos bastidores, naquilo que ele chama de mundo espiritual. Sabemos que nessa dimensão, que é uma dimensão invisível aos nossos olhos, onde as forças do bem e do mal, os anjos de Deus e os anjos das trevas, lutam numa luta tão intensa que Ellen White, no primeiro volume dos Testemunhos Seletos, ali por volta a partir da página 70, 72, mais ou menos, ela vai mencionar que se a cortina que separa o mundo visível do invisível fosse removida, ainda que por uma fração de segundos, e fôssemos capazes de ver a grande luta que se desenrola por detrás dos bastidores, cairíamos prostrados diante de Deus, clamando dia e noite por livramento. Tamanha é a luta que acontece o tempo todo à nossa volta. Qual é o objetivo? O objetivo de Deus é livrar-nos das tentações e, ao mesmo tempo, ajudar-nos a encontrar um caminho de salvação e vida eterna. O propósito do inimigo: destruir-nos, levar-nos a usar o nosso livre-arbítrio para seguirmos no caminho da rebelião. Enfim, quando olhamos para esse texto, percebemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra situações, nós não podemos mudar as circunstâncias à nossa volta. Mas a grande luta que temos que empreender é a luta contra as forças espirituais das regiões celestes. Esses principados e potestades, esses demônios poderosos, usam todo tipo de artifício. E aí, o primeiro texto que lemos faz todo sentido, de 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, onde Paulo vai mencionar que o próprio diabo se transveste em anjo de luz, ele se disfarça em anjo de luz, com o intuito de poder enganar, e os seus ministros ou os seus demônios fazem exatamente a mesma coisa. Com isso em mente, nós temos que parar para poder pensar numa das situações que acontecem muito, principalmente nos contextos de paganismo, mas hoje em dia também, mesmo em meio a pessoas que creem numa alma que é imortal, que o indivíduo, quando morre, ele não fica na sepultura numa situação inconsciente, mas que ele vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, enfim, e que essas pessoas, quando veem a gente sofrendo por aqui, elas tentam fazer contato conosco. Personificações demoníacas dos mortos, e ao mesmo tempo outras aparições demoníacas disfarçados de entes queridos que já foram, também fazem parte da necromancia, que nós estudamos ainda ontem, vimos ontem, que é profundamente condenado à luz das Escrituras Sagradas. Essas personificações, elas podem ocorrer de uma forma muito familiar, de algum ente querido que faleceu, de alguma pessoa muito próxima de nós. Durante esses 20 anos de ministério, houve vários momentos em que algumas pessoas
me procuraram e disseram: pastor, eu passei por uma experiência muito estranha. Me lembro, por exemplo, de uma piedosa irmã que havia perdido o marido há alguns anos, e ele, um piedoso irmão em Cristo Jesus, e ela demorou muito para conseguir vencer o luto. E ela menciona que em determinada noite, ela se acordou com alguém a chamá-la. Havia um abajur ligado, uma luz um pouco mais tênue no quarto. De qualquer forma, era uma voz que lhe era familiar. E quando ela se acordou, ela viu assentado na cabeceira da sua cama aquele, pelo menos tinha a aparência do seu marido. O marido que já havia falecido. E ela me contava essa história e dizia: a minha mente sabia que não era o meu marido, porque o meu marido estava na sepultura. Mas aquela voz me era tão familiar. E ele começou a falar de algumas coisas que nós tínhamos vivido. Mencionou que tinha muita saudade e que por causa daquela situação que ele via, do sofrimento que ele via, que eu estava sofrendo com saudades dele, etc. E tal, ele veio para poder me consolar e dizer algumas coisas. Nessa altura, e essa irmã me contava essa história, ela me disse: pastor, eu só me apeguei em Deus. Fechei os olhos e orei em voz alta. Eu disse: Senhor Deus, o Senhor sabe o quanto eu sinto falta do meu marido. Eu sei que ele descansou em ti. Se por acaso esse ser que se encontra no meu quarto é realmente o meu marido, assim que eu abrir os olhos, eu te peço que ele continue aqui, porque eu quero demais conversar com ele, sentir o seu amor e etc e tal. Mas se por acaso esse for um anjo do inimigo que veio até aqui para me roubar a paz, eu te peço que, assim que eu abrir os olhos, que absolutamente ninguém esteja aqui nesse quarto. É em nome de Jesus que eu oro, amém. E ela me contou que assim que ela abriu os olhos, já não havia mais nada no quarto. E ela disse: pastor, eu não tenho a mínima dúvida de que fui visitado por um dos anjos do inimigo, que com certeza buscava, de alguma forma, roubar a minha paz. E esse tipo de situação, Ellen White vai mencionar que quanto mais nos aproximarmos do tempo do fim, mais o inimigo terá liberdade para poder fazer isso com o propósito de enganar os escolhidos do Senhor. Há um texto, inclusive, que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, nas páginas 463 e ao mesmo tempo 518, que diz assim: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo os que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Então ela está mencionando que antes da vinda de Jesus, esses demônios, eles aparecerão na forma dos apóstolos que já morreram, contradizendo aquilo que eles escreveram lá no passado. E no ato culminante do grande conflito, ele chegará até mesmo a personificar o próprio Cristo Jesus. Por isso, temos que estar realmente muito atentos em relação a isso e usar toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes diante do Senhor, para que absolutamente nada nos engane. A menos que estejamos realmente alicerçados sobre a palavra de Deus e sobre o assim diz o Senhor, quando esse tipo de situação começar a acontecer por todos os lados, nós teremos dificuldade de permanecer no Senhor. Eu não tenho a mínima dúvida de que aquilo que temos visto hoje dentro das mídias sociais, ao mesmo tempo através de Hollywood, das diversas empresas que trabalham com entretenimento e que têm produzido novelas, têm produzido séries, desenhos animados, jogos de computador, jogos de videogame, todos eles tendo como base a ideia da imortalidade da alma, e algumas crenças pagãs que estão voltando com muita força, bruxaria, feitiçaria, astrologia e ao mesmo tempo consulta aos espíritos mortos, isso tudo tem feito com que a maior parte da população olhe para essas coisas como uma coisa perfeitamente normal. E eu não tenho dúvida de que exatamente no tempo do fim, que é quando o inimigo está tendo a oportunidade de poder agir dessa maneira, ele está preparando a nossa sociedade para esse último ato, quando ele terá a oportunidade de personificar os apóstolos e o próprio Cristo, contradizendo assim do Senhor. Você percebe que o foco do inimigo é conseguir nos tirar do caminho de Deus, bem como de sua palavra. Por isso, a única maneira de permanecermos firmes no Senhor é estarmos alicerçados na Bíblia,
a palavra de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em tua palavra temos um norte, uma direção que devemos seguir. Não permita que absolutamente nada daquilo que nós temos visto e, ao mesmo tempo, percebido que tem acontecido na nossa sociedade pós-moderna, quando o inimigo tem tentado trazer velhas crenças pagãs que trabalham a ideia da imortalidade da alma, que nada disso possa tomar conta da nossa mente e roubar de nós a fé na palavra de Deus. Ajuda-nos a permanecermos firmes e fiéis a ela, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?